Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Quem achou comigo, diga amém. Diz-nos assim o texto: tendo eles orado, tremeu. Diga comigo, tremeu. Mais uma vez. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, trago da parte de Deus uma palavra subordinada ao tema: o poder da unidade na oração. O poder da unidade na oração. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, Jesus começa a comissionar os seus discípulos para segui-lo, para fazer a obra da salvação, para pregar o Evangelho. Enquanto Jesus os comissiona, o Senhor já começa a dizer-lhes o que eles passariam por pregar a sua palavra. No versículo de número 17, de Mateus capítulo de número 10, Jesus começou a antevir, a dizer aos discípulos que eles seriam açoitados nas sinagogas. Jesus começou a falar-lhes de que eles seriam presos, seriam levados à presença de governadores, à presença dos tribunais, do sinédrio, para proclamação daquilo que o Senhor havia falado, para provar aquilo que Jesus havia dito, para servir de exemplo para os discípulos e para os gentios. Jesus passa aqui na terra 3 anos, fazendo a obra que o seu Pai outorgou para que ele fizesse. Depois, como todos sabem, Jesus Cristo vai até o Calvário. Jesus morre. Depois que morre, ele ressuscita. Quando Jesus ressuscitou, passou 40 dias aproximadamente aqui na terra, dando as últimas instruções. Depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus. Depois que Jesus é assunto aos céus, a igreja vai buscar o derramamento de poder. Os irmãos ficaram 10 dias num lugar chamado cenáculo, orando e pedindo ao Senhor poder do alto. Completando-se os 10 dias, a Bíblia diz em Atos capítulo de número 2, que veio sobre a casa o vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Dali para frente, a igreja passou a vivenciar outra atmosfera espiritual. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o escritor Lucas, que escreve o livro dos Atos, fala-nos que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, resolvem ir orar no horário de 3 horas da tarde. O coração estava fervendo, ainda estavam cheios do poder do Espírito Santo. Então Pedro convida seu companheiro João e vão ao templo orar. Quando eles estão se aproximando da porta do templo, encontra-se com um homem que estava ali, foi levado desde a infância pelos seus pais. Aquele lugar já era cadeira cativa, já estava marcado, ele tinha mais de 40 anos, e ele ficava num lugar extremamente estratégico, que era uma porta chamada Formosa. Era um lugar que a maioria das pessoas ia para o templo e fazia questão de entrar pela porta formosa, e ele está lá com a finalidade de pedir esmola para mais um daqueles que adentravam no templo, para a felicidade dele. Naquele dia ele se deparou com 2 servos de Deus, 2 homens que nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro pega na
mão do homem, coloca o homem sobre os seus pés. Quando o homem percebe que estava firme em suas pernas, o texto diz que aquele homem começou a saltar, começou a pular e a glorificar o nome de Deus. Pedro resolveu adentrar no templo com João, o homem resolveu acompanhar Pedro. O culto, pastor, lá no templo, era um culto muito ortodoxo, cheio de ritualismo, 613 preceitos. O templo era um culto onde tinha oraçõezinhas baixas, orações balbuciadas, mas aquele templo virou um culto pentecostal. O homem começou a pular, o homem começou a saltar, pessoas começaram a se aglomerar, quem estava orando para lá começou a se aproximar, e aí vem pessoas se afluindo, procurando saber que gritaria era aquela. O culto no templo virou um culto pentecostal, e olha lá se não foi da Assembleia de Deus. O culto ficou fervoroso, ficou pentecostal, ficou glorioso, a glória desceu, Jesus entrou, o negócio ficou gostoso, e vai o povo se aproximando, e um olhava e dizia: não é esse paralítico que estava poucas horas na porta, não é esse paralítico que estendeu as mãos e me pediu uma esmola, não é esse paralítico que eu dei 1 centavo, 1 dracma, não é esse paralítico que eu dei um talento para ele faz poucos minutos. É ele está de pé, ele está de pé. Aí Pedrão não perdeu tempo, João não perdeu tempo, disse: vamos fazer um culto aqui agora, vamos fazer uma cruzada evangelística. Pedro abre a boca, começa a dizer: olha, estão vendo esse homem agora andando aqui, estão vendo esse homem agora saltando? Pois bem, quem fez isso não fomos nós, nem fui eu e nem foi João. Quem fez esse grande milagre na vida deste homem foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqueles que vocês entregaram. Sim, Pilatos queria soltá-lo, mas vocês o negaram, vocês rejeitaram, vocês disseram naquele dia que queriam um salteador chamado Barrabás, e vocês o entregaram. Pois bem, é ele mesmo tendo sido morto, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas ele ainda continua fazendo milagre, operando milagre, realizando milagre. Foi ele quem fez isto, foi Jesus. Os sacerdotes não gostaram, o sacerdote ficou zangado, Anás e Caifás ficou insatisfeito, o culto velho de Anás perdeu a graça, o culto de Caifás ninguém queria mais saber de ouvi-lo, e o povo começou a se afluir lá para fora, para o lugar principal do templo. Anás e Caifás vai se aproximando, os soldados do templo foram se aproximando, os saduceus começaram a incitar Anás e Caifás. Sabe o que fizeram? Pegaram Pedro e João e prenderam. Como já estava tarde, deixaram eles passarem a noite na prisão. No outro dia estava marcado o julgamento, conforme aquilo que Jesus já havia antevido em Mateus capítulo de número 10, quando ele disse: vocês serão levados à presença de tribunais por causa do meu nome. Neste dia, o que Jesus falou se cumpriu ali. No outro dia está lá, Pedrão está lá, João está lá, na presença de Anás, de Caifás e de 70 componentes do Sinédrio, que eram doutores da lei. O Sinédrio naquela época era como se fosse o STF hoje no Brasil. Pegaram os dois e começaram a dizer-lhes com voz de autoridade: com que autoridade vocês resolveram pregar e resolveram fazer um milagre na vida daquele homem? Foi mexer com quem estava cheio da unção. Quando eles perguntaram com que autoridade vocês fizeram isso, Pedro disse: agora é minha vez, vou pregar de novo. Pedrão abriu a boca e disse: pois bem, a autoridade quem me deu foi ele, a palavra quem me deu foi ele, quem me colocou palavra na boca foi ele, quem mandou fazer milagre foi ele, quem mandou o paralítico levantar foi ele, ele que vocês entregaram, ele que vocês crucificaram,
penduraram, ele que vocês penduraram. E eu vou dizer mais: não tem jeito para ser salvo. Atos capítulo 4 versículo 12: não tem jeito, só vai por ele. Em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quem salva é ele. Quem desceu do céu para o céu foi, do céu para a terra foi ele. Quem subiu aos céus foi ele. Quem salva é ele. E vocês o entregaram na cruz do Calvário. Quando Pedro falou isso, sabe o que aconteceu? Pedrão emudeceu eles. Ninguém sabia o que falar. Olharam um para o outro e disseram: meu Deus, e agora o que é que a gente faz? Eu pensei que esses homens não iam dizer nada. Eu pensei que esse Pedro não ia falar nada. Eu fiquei sabendo que ele é pescador. Eu achei que ele só sabia de piaba, de tarrafa e de jereré. Eu pensei que ele só sabia de coisa de peixe, de rio doce, de água doce e de mar. Mas eu estou entendendo que parece que eles andaram foi com o Nazareno. Eles andaram foi com o Nazareno. Eles andaram foi com o Nazareno. Ele fala igual o Nazareno. A maneira dele falar é igual o Nazareno. A forma dele se expressar é igual o Nazareno. Quem fala igual o Nazareno aqui, levanta a mão para eu ver. Aleluia! Aleluia, aleluia. Não tiveram mais nada para fazer, então ficaram confabulando entre si. E agora o que é que a gente faz? Prendemos esses homens, e agora o que é que a gente faz? E lá do lado de fora o povo estava vibrando, dizendo: Pedrão, João, Pedrão, João, Pedrão. Eita glória. Perceberam que o povo estava numa euforia tremenda, glorificando a Deus e esperando a saída de Pedro e de João. O povo estava animado. Eles disseram: não tem jeito, vamos soltar os dois, vamos mandar embora, debaixo de ameaça. Soltou Pedro, soltou João, debaixo de ameaça, dizendo: olha, se vocês continuarem pregando aí em praça pública, falando desse nome do Nazareno, desse tal Jesus Cristo, a coisa vai ficar pior, o negócio vai ficar feio para vocês. E aí, debaixo da ameaça, soltou Pedro, soltou João. E aqui é que vai. Eu disse que eu vou pregar essa noite sobre o poder da unidade da oração. Quando Pedro saiu da prisão com João, sabe o que foi que eles fizeram, pastor? Procuraram logo os irmãos para contar tudo que tinha lhes acontecido. E por que Pedro e João resolveram procurar os irmãos? Sabe por quê? Porque naquela igreja primitiva nutria nela a comunhão. Na igreja primitiva ela era mergulhada pela unidade. A igreja primitiva ela era mergulhada no amor. A dor de Pedro era a dor de todos. O problema de João era de todo mundo. A dificuldade de Pedro era a dificuldade de toda a igreja. Ah, quem dera que nós tivéssemos uma igreja assim, onde a minha dor é a tua dor, o teu problema é o meu problema, a tua dificuldade é a minha dificuldade. Infelizmente não é assim que a gente vê hoje. É cada um por si e Deus por todos. Mas naquele tempo era assim. A minha dor era a tua dor. Pedro disse: eu vou contar. Eu sei que eles vão querer ouvir a nossa história. Eu sei que eles vão querer ouvir o que nos aconteceu, João. Vamos lá, vamos lá. Pedro procurou os irmãos, João também procurou, relatou tudo que tinha acontecido, como foi desde o início até ficarem presos e depois serem soltos. Sabe o que aconteceu? Depois que Pedro e João terminou de contar, os irmãos já foram se reunindo, pastor, e disseram assim: vamos orar, vamos orar. Não foi colocar no status do WhatsApp, não foi divulgar, não foi pedir conselho a quem quer que seja. Todo mundo resolveu orar. Depois que ouviu a história de Pedro e João, resolveram orar. Todavia, aquela oração que eles resolveram fazer estava recheada de unidade. Sabe por quê? A intensidade na oração foi a mesma, o propósito foi o mesmo. Você não vê aqui nesse capítulo 4, a partir do versículo 23, cada um orando por uma coisa, não. O propósito era único, a vontade de orar era a mesma. Quando eu leio aqui esse texto de Atos capítulo 4, versículo
versículo de número 23 a seguir, eu vejo aqui que nessa oração não teve moleza, não ficou aquele negócio de irmãozinho trocar numa perna, trocar outra, porque já está com o joelho cansado. Nesta oração aqui, ninguém ficou se divagando, orando por uma coisa e orando por outra. Não. Nesta oração aqui, ninguém ficou preocupado com o culto para terminar logo e ir-se embora. Todo mundo estava no mesmo propósito, na mesma intensidade, orando. Aí abriram a boca, começaram a orar. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Muito bem, eles começaram a orar. Como foi, pastor, essa oração? Me acompanhe, por favor, no versículo de número 24 de Atos capítulo 4. Eles começaram a orar, e a primeira palavra que exprimiram da sua boca foi a palavra Senhor. Capítulo 24, capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz que a primeira palavra que eles falaram em oração foi a palavra Senhor. Quando você vai buscar entender na raiz etimológica da língua grega, a palavra Senhor na língua grega é Adonai. Adonai era um título que os escravos davam aos seus senhores. Quando o escravo queria honrar a seu senhor, então o escravo olhava para seu senhor e chamava-o de Adonai. Adonai fala de poder, Adonai fala de posse. Pois bem, eles começaram orando, chamando o nosso Deus de Adonai. Senhor, Senhor, meu dono, tu és o meu dono. O sinédrio levou Pedro e João, tentaram ameaçar, acharam que Pedro e João eram filho de Zé Ninguém, filho de João coisa nenhuma. Mas quando eles foram orar, eles olharam para o céu e disseram: eu tenho dono, Adonai é meu dono, Adonai é meu dono. Estão tentando te ameaçar, estão dizendo que vão te acabar. O diabo já preparou toda a secretaria do inferno, já decretou tua falência. Está achando que você é uma coisa nenhuma, que você não vale nada, que é só levantar o seu ardiz que vai tentar te matar e vai conseguir acabar com a tua vida. Mas nessa noite, se você tem coragem, aponta para o céu e diga para toda a secretaria do inferno e todo o capeta ouvir, diga isso: eu tenho dono, eu tenho dono, eu tenho dono. Quem tem Jesus como seu Senhor, levanta a mão e glorifica o nome de Deus agora. Ei, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Fala para quem está do teu lado: você tem um dono, você tem um dono, você tem um dono. Me melhora aqui o retorno, por favor. Aleluia. Eles continuam na oração, eles continuam na oração. Versículo de número 24. Nesta oração, eles resolvem, pastor, também colocar um pouco do molho da adoração. Versículo 24. Eles terminaram dizendo: Senhor, tu és aquele que fez todas as coisas, tu és aquele que fez o céu e a terra. Eles vão orando e vão adorando. Em terceiro lugar, versículo 27, eles embasam a sua oração na Bíblia. É bom quando o crente vai orar, é bom colocar um pouco de Bíblia, lembrar de versículo da Bíblia. Então na oração, eles lembram de Salmo de número 2, e eles disseram: Senhor, tu está vendo as ameaças, como eles estão fazendo conosco, como está em Salmo de número 2, que o salmista disse que todos os inimigos a uma se levantaram contra o teu povo e contra o teu ungido. Eles vão continuando orando. Versículo de número 27, eles vão falando para o Senhor quem eram seus inimigos. Eles terminaram dizendo: Senhor, nós temos inimigos mesmo, nós não estamos inventando. Se levantaram contra nós Pôncio Pilatos, se levantou contra nós Herodes, os gentios e o povo da religião judaica. E claro, quem estava por detrás de tudo aquilo era Satanás. Eles colocam na oração os inimigos, apresentando-os um por um ao nosso Senhor. Depois no versículo ainda
de número 28, na oração, eles terminam dizendo: olha, Senhor, eu sei que nós estamos passando por tudo isso, porque o Senhor já havia determinado, o Senhor já havia falado, o Senhor já havia pré-estabelecido que nós passaríamos por essas adversidades. E claro, eu disse a vocês em Mateus capítulo 10, que Jesus já tinha vaticinado, Jesus já tinha antevido, Jesus já havia falado. Eles estão orando e estão dizendo: eu sei que o Senhor já falou, eu sei que o Senhor disse que nós passaríamos por todas essas coisas, porém, Jesus, nós queremos fazer alguns pedidos aqui. Quais eram os pedidos? Lá vai. Eles disseram: nós queremos fazer alguns pedidos. Versículo 29. Nós queremos que o Senhor observe as ameaças dos nossos inimigos. Vejam vocês que nesse pedido eles não estão dizendo: pastor, eu quero que o Senhor mate os meus inimigos, eu quero que o Senhor destrua todos eles, eu quero que o Senhor acabe com todos eles. Aqui não teve oração de macumbeiro, porque tem crente que faz oração de macumbeiro. Se levantar o inimigozinho para cima dele, e eu estou falando que é inimigo da terra, sabe o que é que ele faz? Jesus pega aquela pessoa, coloca ele naquele quarto branco, com aquele povo de jaleco branco, para que ele veja que eu sou teu servo, que eu tenho moral contigo. Isso é oração de macumbeiro. Eles não disseram: Senhor, mate eles, acabe com eles, não. Só falaram: Senhor, observa só a ameaça, o que eles estão falando, o que eles estão tramando, o que eles estão pensando em fazer conosco. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 32 versículo 35, que a vingança não é tua, a vingança não é minha, a vingança não é nossa, a vingança é daquele que está aqui, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. É a primeira coisa que eles pedem. A segunda coisa que eles pediram está no versículo de número 29 ainda. Eles disseram: Senhor, nós queremos pregar a tua palavra com ousadia, nós queremos falar com coragem a tua palavra. E ainda continuaram pedindo, versículo 39, eles disseram: Senhor, eu quero que o Senhor confirme a pregação do evangelho, que nós pregaremos com sinais, maravilhas e prodígios. 3 pedidos eles fizeram. Depois que fizeram esses pedidos, aí eles disseram: Senhor, agora como prova de que o Senhor ouviu a nossa oração, responda. Sabe o que aconteceu? Parece que eu vejo Deus lá do céu dizendo: como é que é? Vocês querem que eu responda? Pois é pra já. Eu vou responder, eu vou responder, eu vou responder. Quem quer resposta de Deus aqui, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Deus, pastor, resolveu responder. E Deus respondeu foi de forma imediata. Deus não deixou para outro dia, Deus não deixou para outro mês. Deus respondeu foi logo. Quando eles terminaram de orar, Deus já respondeu. E Deus chegou chegando. Deus resolveu responder mostrando que Ele é Deus. Deus resolveu responder manifestando a sua presença e o seu poderio. Pois a Bíblia diz assim: e terminando eles de orar, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. E algumas vezes na Bíblia, quando Deus queria manifestar o seu poder e a sua presença, sabe o que é que ele fazia? Ele fazia a terra tremer. Primeiro livro da Bíblia, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 19, quando ele desceu no Monte Sinai, sabe o que aconteceu? A terra tremeu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Elias estava lá na caverna, achando que ia morrer. Deus chegou na caverna, sabe o que aconteceu? A terra tremeu. Isaías capítulo 6, Isaías viu ele assentado sobre o alto e sublime trono. Sabe o que acontecia com os umbrais da casa? Os umbrais da casa tremia. A Bíblia diz ainda em Mateus capítulo 27, quando Jesus morre, a Bíblia fala que Deus resolveu manifestar o seu poder lá no Calvário. Sabe o que aconteceu com a terra? A terra tremeu, mas
Mateus capítulo 28, Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu? A terra tremeu de novo. Era Deus dizendo: eu cheguei. Atos capítulo 16, prenderam Paulo, prenderam Silas. Paulo ora, Silas canta. A Bíblia disse, à meia-noite, sabe o que aconteceu? A terra tremeu. Era Deus chegando para manifestar sua glória, manifestar o seu poder. Você não está vendo a terra tremendo aqui nessa noite, você não está vendo a parede da igreja tremendo, mas eu quero sinalizar e dizer que meu Jesus Cristo já chegou aqui nessa igreja, já sinalizando a sua presença. Quem está sentindo ele, por favor, dá um sinal, levanta a mão para dar glória a Deus. Ele chegou. A parede não está tremendo, mas teu coração está tremendo. A parede não está tremendo, mas as extremidades da tua alma estão tremendo. A parede não está tremendo, mas teu corpo está tremendo. É Jesus que chegou aqui. É a graça dele sendo derramada em Tuberá nessa noite. Por favor, tenha sensibilidade para perceber quando ele está chegando. Porque tem gente que Jesus já chegou, já passeou, já andou para lá, andou para cá, e está igual Jó dizendo: eu não vejo nada. Tu opera à minha direita, eu não vejo. Tu opera à minha esquerda, eu não vejo. Pois eu vou sinalizar de novo. Ele já chegou. Quem sente ele aí, por favor, levanta a mão para adorar. Aleluia. Aí ele continua respondendo. Ele não só fez a terra tremer. Versículo 32, a Bíblia diz que aqueles que creram na palavra pregada por Pedro, sabe o que acontecia? Quem cria na palavra pregada por Pedro, por João ou por qualquer crente, sabe o que acontecia? Ficava igual os irmãos. O amor era o mesmo, a comunhão era a mesma, o amor fraternal nascia logo, a comunhão entrava logo, de maneira que aqueles novos irmãos na fé já passavam até a mesma comunhão do que os crentes mais velhos da igreja primitiva. E continua Deus respondendo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no versículo de número 31, aquilo que eles haviam pedido, Deus concedeu. Quando eles abriram a boca para pregar a palavra, pregavam com autoridade. Era do mais novo ao mais velho, falava com ousadia. Ali não tinha nenhum crente medroso, ali não tinha nenhum crente covarde, porque o que eles pediu, Deus concedeu. Pregava com autoridade, ninguém caía fora temendo careta de Satanás, ninguém tinha medo das ameaças do inimigo. O povo pregava com autoridade. E sabe o que aconteceu ainda? Deus continuou respondendo. Versículo de número 31, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda, quando a igreja ora com a mesma intensidade. Olha que coisa linda, quando a igreja ora com a mesma vontade. Olha que coisa linda, quando a igreja ora com o mesmo propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira vez que você vai ver dizer na Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo foi no dia de Atos, capítulo de número 2. A Bíblia diz que eles oraram, eles pediram o poder do alto, e diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Depois, a segunda pessoa que foi cheia do Espírito Santo foi Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 8, porque Jesus já havia dito: vocês vão ser levados à presença de tribunais, mas quando chegar lá, não vos preocupeis com o que haver de dizer, porque o Espírito Santo colocará a palavra na vossa boca. Pedro vai para o sinédrio, todo encabrunhado, meio caladão, mas quando chegou lá, Atos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Foi por isso que ele falou com ousadia, foi por isso que ele falou com autoridade. E a terceira vez aqui na Bíblia que você vai ouvir falar que alguém foi cheio do Espírito Santo foi aqui, foi nesse texto. Quando eles terminaram de orar, Deus respondeu, e todos aqueles que ali estavam foram cheios do Espírito Santo.
Aleluia. Quem quer mais de Deus aqui essa noite? Quem quer mais de Deus aqui essa noite? Quem quer mais de Deus aqui essa noite? Precisamos colocar na nossa oração o recheio da unidade. Precisamos ter unidade na maneira de orar. Eu me lembro muito bem dessa história de meu pai. Quero repeti-la aqui. Por onde eu tenho passado, eu conto essa história do meu saudoso pai que descansa na glória. Eu sou oriundo de Itabuna. Meu pai aceitou a fé ali em Uruçuca. E o pastor Feijó, que era pastor do meu pai, levou o obreiro para Uruçuca. E o obreiro era canela de fogo. Então segunda-feira era fogo, terça-feira fogo, quarta fogo, quinta fogo. A semana toda era fogo. Os vizinhos começaram a ficar incomodados. Então denunciaram o obreiro, dizendo para o delegado: olha, esse cidadão aqui merece ser preso. Está prejudicando a nós. É uma perturbação tamanha. Ninguém mais tem sossego nessa rua. Sabe o que aconteceu? Denunciaram o obreiro. Meu pai trabalhava nas fazendas de cacau. Meu pai conta que quando chegou de tarde e ficou sabendo que o pastor estava preso, sabe o que papai fez? E sabe o que a congregação fez? Todo mundo começou a ir para a delegacia. Quando chegava lá, dizia assim: seu delegado, meu pastor está aí. O delegado dizia: tá, abra aí que eu quero entrar. Seu delegado, meu pastor está aí? Tá, quero entrar também. Seu delegado, meu pastor está aí? Tá, eu quero entrar. A delegacia ficou parecendo uma lata de sardinha, encheu de crente, empanturrou de crente. Meu velho estava lá, papai estava lá. Papai disse que tomou um banho, pegou a Bíblia, pegou a harpa, como se fosse para um congresso de Tuberá, como se fosse para uma festa, botou até gravata. Papai foi para a delegacia. Quando chegou lá, sabe o que foi que o pastor disse? Meus irmãos, já que nós estamos aqui, vamos começar a orar, a orar, a orar, a orar. Aleluia. Começaram a orar. E aí quando abriram a boca para orar, com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, sabe o que aconteceu? Começou a eclodir naquela delegacia labaredas de língua estranha. Era crente falando língua estranha dali, era crente falando de lá, todo mundo encolhidinho. E lá vai bradando, lá vai crente bradando, lá vai crente bradando, gente falando em língua estranha. Papai conta que o delegado olhou para o carcereiro e disse: esse povo é doido, esse povo é doido, até aqui dentro quer fazer culto, vamos lá para fora. O delegado foi lá para fora, cruzou os braços, abriu as pernas e ficou olhando para os crentes lá dentro. E tá lá, língua estranha, oração, língua estranha, oração. E o delegado olhando. Sabe o que foi que papai fez? Jeová resolveu trabalhar, Jeová resolveu agir. Enquanto o delegado olhava para a delegacia, Jeová fez o delegado ver as paredes da delegacia balançando. Ele olhava e lá vai parede para cá, lá vai parede para lá, parede para cá, parede para lá. O delegado limpava os olhos, olhava de novo e lá vai parede para cá, parede para lá. De repente papai conta que ele olhou para o carcereiro e disse: rapaz, eu não tenho problema de labirintite, a minha pressão não está baixa, mas eu estou vendo a delegacia balançando faz horas. Tu está vendo? O carcereiro disse: seu delegado, já fazia as horas que eu estava vendo, estava só esperando o senhor mandar eu fazer alguma coisa. O delegado disse: então faz logo, pega a chave, solta esse povo, manda esse embora, manda esse embora. Aleluia, 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 aleluia. Fui obreiro por bondade, misericórdia de Deus, trabalhando com seu papai, pastor Ninho, no setor de Cruzelândia. Acho que o senhor conhece muito bem aquela região. Comecei a fazer um matutino com os irmãos, convocando os irmãos para orar das 5 às 6. Ao lado da igreja, uma senhora que havia se desviado da igreja e tomou raiva da gente. Nem parece que ela tinha sido uma crente. E a gente começou a orar. Jeová começou a entrar. E um dia eu disse: irmãos, olha, é
matutino. A oração tem que ser baixa, não pode ser muito alto, para não incomodar os vizinhos. Mas papai resolveu fazer zoada. Papai resolveu fazer os crentes orar alto. E eu estou de lá reclamando, irmão, ore baixo, mas não teve jeito. Gente abriu a boca e começou a bradar. E um fala língua estranha daqui, outro de lá, uma neblina tremenda, e o povo bradando em línguas estranhas. A vizinha ficou zangada, mandou uma palavra de denúncia, disse: olha, diga para aquele pastorzinho vai seu, que se ele não parar de ficar fazendo barulho, 5 horas da manhã, eu vou comprar um solzão de 800 watts, e eu vou fazer barulho aqui, para meu som, cobrir o som dele, e eu quero ver quem é que vai ganhar nessa zoada. Pois bem, uma irmã veio e disse para mim, eu falei: diga para ela que fique em paz, pode comprar o som dela, que eu não estou nem aí para o som dela. Quero dizer para ela que meu Deus é maior do que som, é maior do que barulho. Aliás, a voz dele é como voz de muitas águas, é como voz de trombeta, é como voz de trovão. Então diga a ela que pode comprar o som. Comprou o som, comprou um somzão de 800 watts e botou na casa dela e mandou um recado dizendo: diga para seu pastorzinho que eu já comprei meu som. Eu disse: irmãos, olha, vamos aumentar a oração, porque a vizinha já comprou o som e a gente vai dobrar os joelhos. Nós vamos orar, não é para brigar, não precisa aumentar a voz, vamos ficar orando. Mas toda vez que eu dizia isso, o povo orava mais alto ainda. Sabe o que aconteceu? A vizinha pegou uma doença, a vizinha começou a inchar. Lá vai essa vizinha inchando, lá vai ela inchando, lá vai ela inchando, até que um dia ela encontrou a minha esposa. Não dava nem mais para ver a bolota dos olhos de tão inchada que a mulher estava. Procurou minha esposa e disse: minha filha, cadê aquele pastorzinho seu, o seu marido? Ela disse: ele está em casa. Olha, diga a ele para vir aqui, eu preciso que ele faça uma oração por mim, porque eu da noite para o dia comecei a inchar, estou procurando um médico, ninguém sabe o meu problema, ninguém sabe o que eu tenho, comecei a inchar. Sabe o que aconteceu? Eu fui para a casa dela, a crentalhada suadenta foi para lá, a doença foi embora, e o nome de Deus foi glorificado. Quem pode glorificar a Deus comigo aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Pastor Valdeli, eu preciso falar algo de Deus aqui. Se essa igreja resolver orar, mas orar com toda intensidade, orar com todo propósito, orar com toda vontade, não vai ter demônio que fique na frente dela. Se esse povo resolver orar de verdade, não vai ter nenhuma força contrária que possa se levantar contra esta obra. Se toda a igreja resolver fazer algo que é colocar os pés para trás e orar com toda a força, Satanás não vai ficar na frente. E não tem como, pastor, terminar essa pregação sem fazer um pedido a essa igreja, com todo respeito ao senhor pastor deste campo. Mas eu queria pedir a vossa permissão para pedir à igreja para se colocar de pé, e eu conclamo a igreja para orar. Mas é orar com intensidade, é orar com vontade, é mostrando a unidade. Ô pastor, de que maneira eu vou mostrar essa unidade? Sabe como? Você vai passar o braço nesse irmão aí, é desse jeito aqui, passa o braço nele aí, passa o braço nela aí, passa o braço, é um sinal de unidade. Quero ver essa corrente quebrar, quero ver, vai lá, quero ver essa corrente quebrar, quero ver essa corrente quebrar. Sabe o que a Bíblia diz? Eclesiastes capítulo 4 versículo de número 12, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não quebra. Se a igreja se unir na oração, a corrente não vai quebrar, o diabo não vai entrar, Satanás não vai se apoderar, e a vitória será nossa. Glória, glória, glória,
Glória! O poder da unidade na oração. O poder da unidade na oração. Se una orando, se una orando, se una orando. Dó maior, tecladista. Se una orando, vai falando com Deus. Dó maior, tecladista. Aleluia, aleluia. Levanta a voz, vai glorificando aí. Vai glorificando aí. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Canta, grita! Quando tudo perante e todo teu ser Ele controla. Só então que o Senhor refere para cantar sai. Quando tudo deixares notar, se orares, porém, sem que o teu coração merebeia, goza a paz que o Senhor pode dar, meu Deus. Seu imenso poder te virá só qualquer que pera vai. Quando tudo devessar avanço, ele betere vai a ser lotar. Quando tudo deu certo, só então há de ver que o Senhor tem poder evento vaciar. Deixares notar. Bendito Deus, eterno Pai, a tua glória é palpável, a tua glória é tangível. Nós sentimos a tua graça, a tua unção sendo derramada sobre esta casa. Pai, o teu povo entendeu a palavra e neste sinal de unidade resolveram dar as mãos, resolveram dar as mãos para provocar os céus através dessa unidade. Deus, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória onde houver um crente aqui agora com as mãos dadas. Pai querido, começa a tocar nele, começa a tocar nela. Papai, desta maneira que a igreja está orando aqui, com a mesma intensidade, com esse mesmo propósito, eu também vou te pedir algo, com humildade de coração nesta noite. Pai, começa a batizar, começa a batizar, começa a batizar, começa a batizar. Onde houver um crente aqui que não é batizado, vai tocando nele, vai tocando nela, vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando.
renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, para vai renovando, vai renovando. Se houver alguém aqui enfermo, vai curando, Jesus, vai fazendo milagre, Jesus, vai repreendendo a enfermidade agora, agora. Meu Deus, eu também quero te pedir nessa noite, ó Jeová, em nome de Jesus Cristo, através dessa oração aqui em Tuberá, a igreja está orando, a igreja está clamando. Eu peço ao Senhor agora, coloca toda a força de Satanás para ser desbaratada agora. Põe Satanás para correr agora. Eu repreendo agora toda a secretaria do inferno, todo o poder das trevas. Vai embora, vai embora, vai embora. Pega a tua bagagem, desapareça, e que a tua glória continue sendo manifesta aqui nessa casa. Receba a graça, poder de Deus, o céu de Deus agora. E todo teu ser Ele controla. Só então pode ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar. Aleluia, aleluia. Se puder, diga para quem está do seu lado: é desse jeito que a gente vai continuar vencendo. Amém. É desse jeito que a igreja vai continuar vencendo. É assim, pastor, é assim que a gente vence. É dessa forma que a gente chega lá. Agora com as mãos erguidas para os céus. Quem quer poder do alto, peça aí, que papai pode te dar agora. Quem quer unção de Deus, peça aí, que Ele pode te dar agora. Quem quer mais revestimento de poder, peça aí, que Ele pode te conceder agora. Agora, 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 agora. Era mancha maneira de clova, sai agora. Mas para aí o Itelete, o comandante a Súria, lá em cima na galeria. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, Seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Ele veio saltando sobre os montes, Ele veio